O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Vamos começar. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Helena Pereira, Sónia Sapage, São José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público. Estamos a gravar quinta-feira, dia 26 de novembro. O Orçamento de Estado já foi aprovado com a abstenção do PCP, mas a grande bomba foi a aprovação de uma proposta do Bloco de Esquerda, aprovação por todos os partidos pela maioria parlamentar, que trava a transferência de dinheiro para o novo banco enquanto não houver uma auditoria. Helena Pereira, ficaste surpreendida com esta coligação negativa que se formou e o que é que se segue agora? Costa disse que se não tiver cão, caça com gato. Quem é o gato ou quem serão os gatos dos próximos tempos? são várias perguntas. Primeiro, se fiquei surpreendida, que eu já não fico muito surpreendida com o Rio, por qualquer... Já percebemos que o PSD, comporta-se de maneiras muito diversas, mas vamos lá. Sobre o novo banco, o Rio, o PSD votou a favor da comissão de inquérito que o Bloco tinha proposto sobre o novo banco, julgo que foi em setembro. Portanto, nesta questão do novo banco, o PSD e o Bloco de Esquerda é facto que andam muito próximos, fizeram caminhos diferentes, mas têm aparecido muito próximos no novo banco. Sobre o que é que vai acontecer agora, o Governo dá a entender que agora vai se preparar para não sei, para uma batalha jurídica, como dizia, já não sei se Costa, se João Leão, porque... Foi o ministro, acho eu? Sim, porque diz que pode ser ilegal um orçamento que não... a lei de enquadramento orçamental prevê que os orçamentos tenham lá a verba destinada e, portanto, mas esse problema vai-se colocar também a quem promulgar o orçamento, não é? Portanto, eu não sei se quem tiver que promulgar o orçamento, que é o Presidente, se vai achar que aquilo cumpre todas as regras ou não. Portanto, há aqui várias entidades que ainda podem vir a ter um papel neste processo. Depois, a história do cão e do gato, eu fui ouvir 2 vezes para ter bem a certeza de que é que Costa se referia. Porque ele diz que foi lamentável a posição do PSD, foi lamentável também a posição do Bloco que desertou neste orçamento, mas curiosamente ele diz várias vezes que a luta continua, que ele estará cá e as pessoas estão à espera que ele continue a dar o peito às balas e que não se vai embora porque há uma crise económica para resolver, para além de uma pandemia, para além de uma crise sanitária, e portanto, e que quanto mais coligações negativas houver, mais determinação ele terá. Portanto, ele deixa muito claro que não é como no passado, quando houve uma coligação negativa para fazer a contagem total do tempo de serviço dos professores, que Centeno se quis demitir e ele próprio ameaçou demitir-se, e portanto nós estávamos habituados a que este governo, perante as coligações negativas, a primeira coisa que falasse era uma ameaça de demissão. Não. António Costa foi muito claro a dizer que vai por ele faz para tudo o que for possível para continuar a legislatura e não deixar, no fundo, que se caia aqui num buraco. Agora, e é aí que ele diz que se não tiver cão, caça com gato. Agora, é assim, ele neste orçamento... Porque ele não fabrica gatos, certo? Desculpa, ele não fabrica gatos. Vai caçar os gatos aonde? Exatamente, é isso. Neste orçamento o gato foi o PCP. Só foi um, que foi o que permitiu avançar. Foi também o PAN que ajudou. Diz São José. O PAN ajudou. E o PAN também ajudou. Como ele é muito imaginativo, eu diria que lembrei-me da primeira vez que começámos a ouvir falar seriamente dos perigos das coligações negativas, ou pelo menos a primeira vez que eu percebi isso, foi com Sócrates, quando Sócrates perde a maioria absoluta e depois teve aquele embate no primeiro Orçamento de Estado que quer aprovar em 2009 e percebe que não tem a maioria absoluta e que de repente a oposição consegue aprovar coisas contra ele.
E esse ano foi difícil. E quando chegamos ao debate do Estado da Nação, em 2010, Paulo Portas, que na altura era líder do CDS, virou-se para José Sócrates e disse: olha, o senhor não tem hipótese nenhuma, porque isto não vai conseguir governar, há imensas coligações negativas, vou-lhe dar, não disse assim, mas sugeriu que ele então saísse de cena e houvesse um novo governo, sem haver eleições, porque agora também não pode haver eleições, não é? Haveria um novo governo, um novo primeiro-ministro do PS que não fosse José Sócrates, e ele, CDS, estaria disposto para ajudar e o PSD também. Quando Costa diz que não caça com cão, caça com gato, quer dizer, há aqui algo que ele está a ver, outra geometria. Já tivemos a geometria PC-Bloco, agora temos a geometria só com o PC e um partido mais pequeno. O que é que nos falta ver? Eu acho que temos de estar com a cabeça aberta para tudo, não é? Estás com a cabeça aberta para o Bloco Central? Não, acho que é impossível, mas estou a fazer um exercício de tentar encontrar algum. Eu acho difícil, mas estou a tentar encontrar alguma racionalidade nisto, porque eu não estou a ver muitos mais gatos, não é? Ana, eu por acaso, agora que tu estás a falar nisso, eu acho que tens razão numa coisa, que é temos mesmo que ter a cabeça aberta para tudo. E o que nos mostra uma das votações de hoje, a relacionada com o novo banco, é mais importante, é que de facto o PS, ou o Primeiro-Ministro, ou alguém por ele, olha para todos. Não é só para o PAN, não é só para o PCP. Repara, nós tivemos 3 deputados do PSD, 3 deputados da Madeira, que numa primeira votação, hoje, portanto, numa votação que já vinha repetida de ontem, mas que na votação de hoje, primeiro, votam ao lado do governo. E depois recebem o telefonema e votam ao lado do PSD, porque no caso os deputados eram do PSD. Mas olha, deixa-me só lembrar, dar isto mostra, deixa-me só acabar isto, que é, isto mostra que de facto ele é cães, é gatos, é papagaio, é o que aparecer, vale tudo. Vale tudo. É desde que mexa, mas olha que isso também não é inédito, porque os deputados da Madeira algumas vezes votaram ao lado de governos socialistas para dar maiorias. Já tentaram orçamentos. Já ameaçaram desta vez. Até já tivemos o orçamento limiano, não é? Portanto, isso é só uma questão de imaginação. É verdade que é, mas na altura o orçamento limiano também foi considerado que o tal dito custo pântano que levou depois o Guterres à admissão. O que eu também queria perguntar à Sónia é se, apesar desta determinação enorme afirmada por António Costa e dos gatos, e que vai descobrir gatos, não sei bem em que escadas, mas que se depois do dia de hoje a queda do governo ficou mais próxima, ou realmente ele é capaz de milagres, como tu próprio dizias. Ele olha, eu para citar o próprio António Costa, que citou Churchill um dia destes, eu já não sei se isto é o fim do princípio do governo ou se é o princípio do fim, porque eu acho que já nem estamos naquela fase em que é o Primeiro-Ministro a ameaçar com uma crise política. A crise política já é uma realidade que pode aparecer por aí no próximo orçamento ou muito antes disso, não é? É uma possibilidade real. Agora, o que se nota é que ele já está a sacudir, já está a ensaiar um bocadinho o discurso de sacudir a água do capote e de atirar a responsabilidade para os outros partidos. Ele é muito crítico do PSD e do Bloco por isso mesmo, porque acha que isto vai ser terrível para o país e, aliás, ele regressa e há pouco na reunião nós estávamos a falar disto, numa reunião que tivemos, ele regressa a um discurso que já tínhamos abandonado, que é o discurso do rigor, das contas certas não tanto, mas dos mercados, a preocupação com a dívida, a credibilidade internacional, onde é que nós já ouvimos isto, e hoje o discurso dele foi muito, muito marcado por esta espada de Damocles que supostamente temos em cima da nossa cabeça. Isto é de facto um problema real, isto não é uma coisa fácil de resolver. Há contratos que o Estado tem e que eu não sei se ele vai resolver isto com um cão ou com um gato, não é? Não me parece assim tão simples. Uma coisa é negociar o orçamento, outra coisa é não cumprir um contrato. Eu acho que aqui o único cão ou gato que ele tem é ir para o tribunal e resolver esta situação de outra forma. Ele tem outra possibilidade, que é fazer pressão política sobre o Tribunal de Contas para que a auditoria esteja pronta antes de maio, porque esta tranche, supostamente, o
novo banco pediria esta tranche em maio, acho eu. Mas isso também não lhe ficará muito bem, não é? Pressionar o Tribunal de Contas para fazer uma auditoria em 6 meses sobre um assunto que é altamente sensível e eu acho que vamos ouvir falar muito disto nos depois o que dirá da auditoria. E depois há montes de perguntas que se colocam. São José, o Ministro das Finanças admitiu mesmo o recurso ao Tribunal Constitucional, como já falámos. Até que ponto este chumbo da transferência pode ter impacto ao nível da credibilidade financeira do país, como aliás a Sónia já falou? Recorrer ao Tribunal Constitucional pode sempre, não é? Mas o próprio Presidente da República pode fazer isso, como dizia a Helena há pouco, ser ele mesmo a recorrer ao Tribunal, preventivamente ao Tribunal Constitucional, para ajuizar daquela norma, daquela proibição, porque de facto há compromissos, e não é só a questão do contrato com a Lone Star, que pode ser dirimido, se Portugal não cumprir, pode ir parar nos tribunais internacionais da Organização Internacional do Comércio e dos tribunais internacionais do comércio, e Portugal pode ser altamente penalizado e ter que indemnizar a Lone Star até em mais do que o valor da expectável transferência, não sei, mas pode ser um processo longo e penoso. Mas também há aqui uma dimensão que é o contrato da Lone Star, com a Lone Star foi feito, e o contrato do novo banco foi feito dentro de um programa da União Europeia que foi criado, com a criação dos fundos de resolução nos vários países europeus, precisamente para dar estabilidade e estruturar os sistemas financeiros e bancários, as estruturas bancárias, e estabilizar também os sistemas financeiros e as políticas orçamentais, precisamente com regras iguais para todos os países. Portanto, eu não sei qual é a possibilidade, ou se há alguma possibilidade, parece-me difícil, que Portugal agora tenha um orçamento que fuja às regras da União Europeia precisamente para aquele setor. E isso pode ter implicações também ao nível dos compromissos de Portugal dentro da União Europeia, não é? Não sei, até estou completamente a especular, mas que tipo de penalizações poderá haver também no plano da União Europeia, não é só dos tribunais internacionais que gerem os negócios internacionais e as relações entre os Estados e as multinacionais e as empresas, mas dentro das próprias regras comunitárias. Tu achas que isso seria um argumento para o Presidente da República vetar o orçamento, por exemplo? Vetar, não digo, essa parte. Pode ser um argumento para, numa primeira fase, antes de vetar, recorrer ao Tribunal Constitucional e ser o Tribunal Constitucional a espaldar juridicamente a alteração desta norma, impor ao Parlamento que isto não seja aprovado. Penso que pode ser o caminho mais suave da resolução do problema. O Governo Eu acho que o mais suave é mesmo o Tribunal de Contas fazer a auditoria a tempo. Esse é o mais suave. Porque isto não impede que a verba seja paga. Isto impede... Não é suave do ponto de vista em que tu tens no orçamento uma situação que é incompatível com os compromissos internacionais do Estado português num contrato da venda de uma empresa e que é incompatível com os compromissos que Portugal tem com as regras comunitárias de criação dos fundos de resolução e da viabilidade dos sistemas bancários. Percebes? Isto do ponto de vista jurídico, o que está ali é incompatível. Para além, quer dizer, não é só vamos lá resolver depressa, não, é que tens ali formalmente a cota não joga com o perdigota, aquilo não faz sentido. Tu achas que a credibilidade do país fica afetada, como aliás acho que o Governo argumenta? Se neste momento, se Portugal tiver consequências internacionais por causa disto, quer a nível de tribunais que gerem o comércio internacional, ela não está a avançar para tribunal, porque o contrato não é cumprido, quer ao nível da Comissão Europeia tirar justificações,
eu creio que a credibilidade pode ficar abalada, não é? Mas não sei até que ponto é que quer um quer outro avançarão, não é? Não sei. E se fôssemos agora escolher as figuras que marcaram este Orçamento de Estado? Eu confesso que acho o António Costa irresistível, pelo menos a parte do gato, mas também a Ana Catarina Mendes, ao contrário do que se está a ver mais ou menos no governo, fez um discurso muito a tentar puxar o bloco outra vez para a casa da família. O que é que parece, Helena? Quais são as figuras deste orçamento? Eu, quando tu começaste a falar de figura de orçamento, eu escolheria uma que não é por ter feito uma grande intervenção política, nem por ter tido assim uma tirada que fica no ouvido. Mas eu diria, para mim, para a história deste orçamento, é o PCP e eu poria a cara do João Oliveira, até se calhar mais do que... Porque foi a pessoa que mais deu a cara por isto, pelas negociações, do que o Jerónimo de Sousa. Porquê? Deixa-me explicar-te. Porque há 5 anos, nunca pensaria que o PCP sozinho viabilizasse, está bem, ao PAN, mas o grosso, o PCP sozinho viabilizasse um orçamento do PS. Era algo impensável, completamente. Depois, porque ao mesmo tempo que o PC viabiliza, conseguiu fazer uma coisa que é apocar completamente o governo de António Costa, porque salva o governo, mas fez uma série de coligações negativas que eu não tenho memória de o partido que dá a mão ao governo depois fazer aquela coisa que é sempre vista como uma traição, que é depois aliar-se aos outros partidos da oposição e aprovar coisas que o governo não quer. Portanto, o PC conseguiu as duas coisas. E nesse sentido, para mim é grande novidade disto, porque andou a negociar com o governo e o que não conseguiu negociar ainda conseguiu, através de coligações negativas, contratação de mais médicos, mais enfermeiros, medicamentos gratuitos, ainda foi também a redução das portagens que foi proposta pelo PSD. Portanto, eu diria que por esse lado do ter conseguido ter vários ganhos diferentes, eu escolhi o PCP e punha a cara do João Oliveira. Sónia, queres fazer este exercício? Eu já tinha pensado, enquanto elas foram falando, ia pensando, e também tinha pensado que a minha figura seria coletiva e seria o PCP. Exatamente pelas razões que a Helena disse, porque de facto o partido conseguiu jogar nos dois tabuleiros e conseguiu ter ganhos de duas formas. Nós todos achávamos que o PCP ia para o seu congresso fragilizado, quase sem cara, falar aos militantes, depois de ter dado a mão ao governo, que ia ser uma coisa estranha. Vínhamos comentando isso, como é que ia ser este congresso, e depois na realidade ele vai chegar ao congresso com um certo elan, porque deu a mão ao governo, é verdade, mas não podemos ignorar, e é forte, o facto de ter dado a mão à oposição nas duas questões que vão fazer mais moça ao governo, nas duas questões que na prática vão ser mais difíceis de gerir, que é a história do novo banco, de facto, e que o próprio ministro disse que era o ministro não, quem disse foi o deputado João Paulo Correia, disse que era uma bomba atómica, e na questão das portagens, da redução das portagens, que são questões que o governo queria pôr para trás das costas, não queria aprovar mesmo. Portanto, para mim é o PCP também como figura coletiva, apesar de achar que o Bloco de Esquerda entra muito fragilizado a votar ao lado da direita, mas sai a mostrar que, na verdade, quem faz agora a oposição ao governo é o Bloco de Esquerda. Portanto, eu também isso também é um ganho. Isso também é um ganho de causa. Também. Portanto, estou aqui dividida, vá. São José, desempata, vá lá. PCP? Eu acho que, de facto, o grande vencedor deste orçamento é o PCP, e concordo que a figura do João Oliveira é, neste momento, decisiva dentro do PCP, e considero mesmo que ele está numa pole position, já estava, mas cada vez está mais consolidado
como uma hipótese de sucessão para Jerónimo, quando Jerónimo sair, que não será agora, mas, e de facto concordo que o PCP chega ao Congresso com uma imensa vitória parlamentar, não só por ter sido ele que salvou o governo e o orçamento, mas pela forma como ele conseguiu fazer aprovar coisas. E as coisas que ele conseguiu fazer aprovar, as pequenas medidas que, parecendo que não, somadas, terão algum impacto, mesmo que não seja muito no déficit, mas que são mesmo socialmente importantes no Serviço Nacional de Saúde, mas também na Segurança Social. E medidas não só temporárias, medidas permanentes, não é? Ele conseguiu, inclusive, fazer o governo, a ministra Ana Mendes Godinho, este fim de semana, fazer uma declaração à Lusa a dizer que afinal o salário mínimo subia mais, porque era uma das coisas que eles exigiam, e que isso tinha implicações nos salários também mais para a função pública. E a insistir numa coisa que já sabia, que eles iriam abrir um processo de revisão da legislação laboral. Portanto, eu acho que de facto o PC é o grande vencedor, e o João Oliveira. Depois há outras figuras que eu acho que marcam o orçamento. A Catarina Martins, pelo novo estilo de oposição que ela estreou, e que logo estreou neste orçamento, não é? Como hoje, já não sei, acho que se foi o ministro ou se foi a Ana Catarina, ou o ministro das Finanças, que disse que vai votar contra a sua proposta sobre o Novo Branco, não é? Porque ao chumbar o orçamento está a chumbar tudo o que aprovou. Portanto, uma radicalização da oposição do Bloco, que dá a sensação de levar o PSD de reboque, não é? Penso que uma fragilização ficou também manifesta neste orçamento do Rui Rio, enquanto líder do principal partido da oposição e do partido de governo. Também acho que há uma radicalização da parte de Rio. E depois há outras figuras que eu também acho que tiveram um papel importante. O ministro João Leão, primeiro orçamento que defende e que negocia diretamente na primeira pessoa, e que foi duro, as negociações com o princípio foram muito duras, e aguentou-se. E que também, como tu dizias no início, a Ana Catarina já no debate, na generalidade, tinha feito uma intervenção que era tentar trazer o Bloco pelo lado da agressividade. E agora foi um bocado mais suave, mas este orçamento permitiu também a Ana Catarina Mendonça Mendes afirmar-se como líder parlamentar e como figura de primeira linha do PS, coisa que ela ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. E neste orçamento conseguiu, de facto. Okay. Já chega de figuras. Ok. Amanhã começa o Congresso do PCP em Loures, como já estamos aqui a falar. Sabemos que vai haver um rejuvenescimento do Comitê Central. Saem históricos como Carlos Carvalho, Herménio Carlos Agostinho Lopes. Helena Pereira, o que é que podemos esperar deste Congresso? Como dizia a Sónia, esperávamos que o PCP chegasse lá um bocadinho, enfim, de cabeça baixa, mas afinal parece que, como tu própria disseste, vai entrar pela porta alta, em Loures, no pavilhão Paz e Amizade. Adoro este nome. Primeiro, acho que era de bom senso que o PCP adiasse o seu congresso, como fez o Bloco de Esquerda e o PS. É a minha opinião. Mas, dito isto, percebo perfeitamente como é que o PCP pensa e como aquilo é que dá importância, e por isso eu percebo a necessidade do partido fazer o congresso. Primeiro, apesar da pandemia, o PCP nunca rejeitou sempre um discurso de medo, de criar medo nas pessoas, porque o medo enfraquece as pessoas e ainda torna-as mais frágeis, e portanto tudo aquilo que o PCP fez, as manifestações, o Avante, agora o Congresso, é para tentar dar alguma força a alguma normalidade, e eu percebo isso. Do ponto de vista
político, isto do ponto de vista psicológico, não é? E o PCP dá muita importância aos seus rituais, e o Congresso é um grande ritual raro, porque só ocorre de 4 em 4 anos. Depois, do ponto de vista político, era impensável na cabeça dos dirigentes do PC, depois de ter havido esta posição neste Orçamento de Estado, não aproveitar este momento do Congresso para explicar cara a cara aos militantes aquilo que o PCP fez, o que é que negociou com o governo, o que é que ganhou e o que é que perdeu, porque lembramos de quando foi as últimas autárquicas em que o PCP teve uma baixa de votação, o Comitê Central analisou o que aconteceu e concluía que havia muitos militantes que não perceberam a razão de ser da geringonça e o papel importante que o PCP teve na geringonça. Ora, depois daquilo que nós assistimos hoje, é óbvio que o Congresso vai servir para o PCP explicar tintim por tintim e explicar as vezes que for preciso e pôr os vários dirigentes a falar as vezes que for preciso para que isso não volte a acontecer. E, portanto, acho que como não vai haver nenhuma disputa, nenhuma sucessão, essa questão não vai ser importante e o importante vai ser um novo papel do PCP com a geringonça. Sónia, o que é que esperas deste Congresso? O tal novo papel, como diz a Helena, um grande comício da campanha de João Ferreira, mais alguma coisa? Os congressos do PCP não são congressos exatamente iguais aos outros, têm uma dinâmica própria e, portanto, também não podemos esperar as mesmas coisas. O que eu acho que o partido tem pela frente é o desafio de preparar os próximos 4 anos. É uma coisa, estes congressos só se realizam de 4 em 4 anos, portanto é importante para eles este momento e eu acho que era por isso que eles também não o queriam adiar. Tem eleições presidenciais, tem eleições autárquicas e tem eleições legislativas no decorrer dos próximos 4 anos. Portanto, tem ali muitos temas em que precisam de ouvir os militantes, em que precisam de partir pedra, etc. Vão fazê-lo com o mesmo líder, é o que se sabe, não vai haver alteração de líder, vão fazê-lo com um comitê central renovado, porque o que nós vimos é que ele vai ser emagrecido, vai ter gente mais nova, portanto vai ter ideias, não digo novas, não digo diferentes, mas pelo menos refrescadas, e tem ali estes assuntos concretos para resolver. Sobre o grande comício do João Ferreira, o partido que organizou a festa do Avante, o partido que organiza este congresso, também é um partido capaz de organizar um grande comício, de certeza, não tenho dúvida disso. Agora, ele anda em campanha já há muitos dias, ele anda por todo o país em contactos mais reservados, não tem feito grandes comícios, mas eu lembro que o PCP, ao longo deste tempo todo da pandemia, nunca deixou de fazer encontros com os militantes, nunca. Todos os fins de semana, ou o Jerónimo de Sousa, ou alguém do partido anda pelo país em contacto com os comunistas e com quem quiser ir às sessões públicas, como eles as chamam. Portanto, é um trabalho de formiguinha que eles vêm fazendo e nunca abandonaram. Portanto, eu também não creio que o vão abandonar durante uma campanha. Seguramente não o vão abandonar durante uma campanha. Podem até intensificá-lo. Portanto, eu não diria que não a haver um grande comício do João Ferreira. Eu acho que provavelmente haverá um comício grande. São José Almeida, tu já escreveste que não deveremos assistir à sucessão de Jerónimo, mas achas que até que ponto este Congresso poderá dar pistas para uma futura sucessão? O Congresso elege o Comitê Central, não é? E Exato. O Comitê Central vai ser renovado, vai ser mais pequeno, para ser mais operacional, provavelmente, vai ter mais mulheres e gerações mais novas. O que também é normal, é da lei da vida, isso acontece em todos os congressos do PCP. Desta vez saem históricos que são conhecidos, noutros congressos saíram outros históricos que também eram conhecidos. O que é que eu acho, que pistas é que pode vir ou não do Congresso para o futuro? Penso que haverá um reafirmar da defesa de interesses e, nesse sentido, a festa do que foi ganho no orçamento terá importância, não é? Para reafirmar princípios de defesa dos mais desfavorecidos, que eles de facto conseguiram neste orçamento aumentar esse tipo de prestações e de dotações, e penso que podemos assistir a duas coisas. Primeiro, que é olhar bem
para a reunião da noite de sábado, do fim da tarde de sábado, em que o novo Comitê Central elege os organismos executivos. A tradição no PCP é de quem sucede aos líderes, os líderes que sucedem, que são eleitos secretários-gerais, normalmente têm assento, ou têm tido até hoje assento, previamente, em 2 órgãos em simultâneo, na Comissão Política e no Secretariado. Atualmente, dos candidatos a líderes conhecidos, apenas o João Oliveira tem assento na Comissão Política e por inerência por ser líder parlamentar. Nem Bernardino Soares, nem João Ferreira, de que se fala, que são apenas no Comitê Central. Mas há outras pessoas que acumulam os 2 órgãos, não é? E nós não sabemos quem vai ser de facto. O PCP pode fazer uma solução completamente interna para suceder a Jerónimo. Mas, portanto, um dos sinais que eu acho que temos que estar atentos é quem é que vai surgir, quem vão ser os novos organismos executivos. Sobretudo a Comissão Política e o Secretariado. A Comissão Política que toma as posições públicas, políticas para fora, e o Secretariado que toma conta do partido do ponto de vista orgânico da organização. Depois, há um outro sinal que nós vamos ter que estar atentos, que é o seguinte: o secretário-geral do PCP não tem que ser eleito em congresso, nunca foi. Agora quase todos os partidos até já têm eleição direta pelos militantes, à exceção do CDS, dos seus líderes. O líder do PCP nunca foi eleito em congresso, era sempre eleito durante o tempo de congresso, mas pelo Comitê Central, que é eleito pelo congresso, assim como os organismos executivos. Portanto, pode acontecer que o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, não prefaça, não se mantenha em funções durante os próximos 4 anos. Que passada a pandemia, passada as próximas legislativas, ou a propósito das próximas legislativas, o PCP faça essa transição de líder antes do Congresso, com o ritmo periódico de 4 anos que tem. O Jerónimo já abriu a porta para essa solução que agora estás aí a afirmar, quando disse, numa entrevista a nós, Público e à Renascença, que admitia ficar mais um bocadinho. Que, de facto, o líder do PCP, desde há décadas, desde pelo menos 1964, quando foi reeleito um secretário-geral a seguir a Bento Gonçalves, e Cunhal é eleito secretário-geral, nos anos 60, creio que em 64, é sempre o Comitê Central que o faz, não é, ou seja, até pode ser no momento de um congresso, mas esse poder é do Comitê Central, não é do Congresso, não é dos delegados ao Congresso, é dos membros do Comitê Central e, portanto, isso podemos, eu olhava para um timing nas próximas legislativas, talvez antes para aproveitar a campanha eleitoral e reafirmar um novo líder, talvez depois para aproveitar a popularidade do Jerónimo e capitalizar eleitoralmente com isso, não sei, isso é uma decisão que caberá ao Comitê Central do PCP nessa altura em que decidirem fazê-lo, tomar. Mas eu penso que temos que estar muito atentos aos órgãos executivos do Comitê Central que são eleitos pelo Comitê Central, que será no sábado a partir das 5 da tarde, e penso que o próximo líder do PCP estará nesses órgãos. Pelo menos é essa a tradição do PCP. Se eles fossem eleger uma pessoa para secretário-geral sem assento nos órgãos, seria uma revolução no que são os procedimentos internos e orgânicos do PCP e do centralismo democrático que o PCP respeita. Muito obrigada e voltamos para a semana, na próxima quinta-feira. Adeus. Adeus. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.